Bom dia, sexto ano. Hoje a gente vai falar sobre os numerais. Os numerais, eles estão lá na página 74 do livro de vocês. Os numerais, eles não são um assunto novo para vocês. Vocês já aprenderam sobre os numerais lá no ensino fundamental 1, né? E vocês vêm aprendendo desde sempre. Então agora a gente vai falar sobre esses numerais dentro da língua portuguesa, né? Aí alguém vai dizer, professora, mas isso aqui é matemática? Não, mas as duas coisas estão interligadas, porque na hora da escrita você também vai usar a língua portuguesa na matemática, né? Então o primeiro numeral que aparece ali é o cardinal. Ele indica números exatos, uma quantidade exata. Então, que números são esses? 1, 2, 3, 4 e por aí vai. O ordinal é um número que indica uma ordem, uma sequência. Então, primeiro, segundo, terceiro, 43º e assim por diante. Então, sempre os dois, o cardinal e o ordinal. Cardinal, número exato, ordinal indica uma ordem, ok? Aí nós vamos ter o multiplicativo. Como o próprio nome já diz, ele indica uma multiplicação, muito mais que um. Então, ele vai indicar o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada, né? Então, quando você fala assim, eu comi o dobro de chocolate que o meu irmão, isso é um número multiplicativo. Eu fiz o triplo de tarefa que a professora pediu. Então, é um número multiplicativo, tá? Ali tem um exemplo. O dobro de semanas. Então, quando eu dobro, quando eu multiplico, quando eu estou apresentando números assim, né? É o quíntuplo. Por exemplo, eu estou falando dos multiplicativos. Desculpa, pessoal, tive que parar para dar uma tossidinha. Mas assim, o quíntuplo, então, indica um número multiplicativo. Nós vamos falar agora do fracionário. O fracionário indica a quantidade de vezes que aquele número foi dividido, né? 1/3, 1/2, metade, né? Tudo isso indica divisão. Minha mãe partiu a maçã e deu uma metade para cada um, né? Então, ela está dividindo, certo? Eu reparti 1/3 da pizza com o meu irmão. Estou dividindo, certo? 1/4 das publicações foram feitas por mim. É uma divisão, ok? Então, cardinal, números exatos, ordinal, ordem, multiplicativos, multiplicação, o dobro, o triplo, fracionário, divisão, 1/2, 1/3, certo? E os numerais, eles também podem ser substantivos. Por exemplo, ali na apostila de vocês, na página 75, tem um exemplo assim, o tio e o sobrinho programaram uma viagem, né? Aí depois tem, os dois foram para a Amazônia. Ao invés de se repetir tio e sobrinho, se colocou os dois, ok? Então, substituiu esse substantivo que dava nome para tio e sobrinho. Então, o substantivo foi substituído por os dois, ok? Depois a gente tem lá, o numeral também pode ser um adjetivo. Então, o substantivo, qual é a função dele? Dar nome. O adjetivo tem uma função de dar qualidades boas ou ruins, ok? Então, quando o numeral acompanha o substantivo, ele vai ter essa função e vai ser um numeral adjetivo. Então, tem lá, a garota foi a primeira sobrinha a acompanhar o tio em uma viagem, né? A garota foi a primeira da classe. Também é um substantivo, quer dizer que ela era número 1, ok? Então, quando o numeral substitui o nome, ele é um numeral substantivo. Tio e sobrinho, os dois. Quando o numeral acompanha um substantivo,
ele é considerado um numeral adjetivo. Então, a gente viu ali, a garota foi a primeira sobrinha a acompanhar o tio. Primeira tem um valor de adjetivo, tá dando uma qualidade para essa garota, ok? A gente vai falar sobre a flexão dos numerais. A flexão dos numerais está lá na página 76. E os numerais, eles vão se flexionar. O que quer dizer isso? Em gênero, feminino e masculino. Os numerais 1, 2 e as centenas completas, a partir de 200, se flexionam em gênero, né? 1, uma, 200, 200 e assim por diante. Os demais cardinais são invariáveis, eles não mudam, tá? Eles vão ser do jeito que eles são. Por exemplo, 15 meninos, 15 meninas. 14 meninos, 14 meninas. 20 meninos, 20 meninas. Certo? Então, os numerais ordinais, eles possuem a forma feminina e masculina no primeiro, né? E existem também alguns numerais que se flexionam em número, como primeiras e milhões, certo? E aí vão se flexionar no plural e no singular, né? Primeiras, milhões, 1 milhão, 2 milhões, ok? O primeiro menino da classe, a primeira menina da classe, certo? Aí também a gente vai ter a questão da palavra um. A palavra um é considerada numeral quando ela pode ser substituída por um outro número, ok? Mas quando ela não pode ser substituída por um outro número, e sim, você pode colocar lá qualquer, aí ela não é considerada numeral. Ela é considerada um artigo indefinido, ok? Então, ó, dependendo do contexto em que for empregada, a palavra um pode ter a função de artigo indefinido ou de numeral. Ela vai ser artigo quando admitir plural e feminino, uns e umas, ou quando a palavra qualquer puder ser colocada após o substantivo que o termo um acompanha. Por exemplo, vi um menino soltando pipa. Vi um menino qualquer soltando pipa, ok? Você substituiu esse um, ele não é numeral, ele é um artigo, ok? Artigo indefinido. Já quando um indicar número e puder ser substituído por um outro numeral, né? É isso que vai acontecer, será um numeral. Então, por exemplo, ganhei um livro de fábulas maravilhoso. Ganhei 2 livros, ganhei 3 livros. Então, agora aqui indica numeral. Ganhei um livro qualquer? Não, eu ganhei um, é quantidade, ok? Então, vocês entenderam a diferença? Quando eu coloco lá, vi um menino soltando pipa, vi um menino qualquer. Eu quis dizer que é um menino que eu não conheço, né? Ganhei um livro de fábulas maravilhoso, indica que eu ganhei um livro, eu posso ter ganhado 2 livros, então indica uma quantidade, tá? Quando um é substituído e acrescentado por qualquer, indica que eu tô querendo dizer que é um pronome indefinido, eu não conheço essa pessoa. Vi um homem na rua, vi um homem qualquer na rua, certo? Quando eu digo, vi um tio na rua, indica quantidade. Vi 2 tios na rua, indica quantidade, ok? Então, sexto ano, hoje eu tô gravando aqui da minha casa, porque eu estou com suspeita de estar com Covid e eu não posso sair de casa. Sexta-feira sai o resultado do meu exame, e daí vamos ver se é mesmo ou não, né? Mas enfim, eu vou passar um exercício para vocês lá no grupo do WhatsApp, que eu quero que vocês façam sobre os numerais. Apesar da gente estar gravando aula, assim e tudo, eu acho que vocês estão perdendo muito porque a gente não está tendo aula presencial e acaba que vocês vão passando pelos conteúdos
sem praticar muito. Os numerais, principalmente os ordinais, eles costumam ser mais difíceis de ser escrito e vocês não têm muito conhecimento sobre eles. Então eu vou passar algumas atividades para vocês e eu quero que vocês façam no caderno. Se vocês imprimirem, vocês colhem no caderno, tá? E uma coisa que eu vou falar é que muitos de vocês não têm feito tarefa, né? Então na volta a apostila vai ser olhada, vocês sabem que vale nota e tomem cuidado com isso, tá? Porque eu vejo que muitos alunos mandam ali no WhatsApp para mim as fotos das atividades, mas muitos não têm feito, né? Então tomem cuidado com isso. Vocês vão deixando acumular, aí depois quando chegar na hora de voltar para a escola, vai estar aquele monte de coisa para vocês colocarem em dia, ok? Tenham uma ótima semana, beijo para vocês, saudade de vocês. Sexto ano, então vocês vão ter aí de tarefinha a página 74, 75, 76 e 77 com os numerais, ok? Bom trabalho para vocês!